Muitíssimo obrigado por estar com a gente. Ao nosso lado, também o jornalista Eduardo Borilli Júnior, que vai comandar um assunto importante. Estamos trazendo também convidados, Eduardo, relacionado à cidadania italiana, o processo que tantas pessoas querem encontrar, fazer, para quem sabe, né, ter uma legitimidade também quanto à cidadania para a população italiana. Quer dizer, os imigrantes que chegaram aqui em 1875, seus descendentes hoje querem ser aprovados e reconhecidos também como cidadãos italianos. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Thales. Boa tarde, audiência ligada na X-Play TV. Sim, estamos aqui falando desse processo que, para muitos moradores da Serra Gaúcha, é importante. Afinal, quantos de nós carregamos no nome as nossas raízes, as nossas origens? Então, hoje, muitas perguntas com certeza virão. E você que está assistindo pode compartilhar, pode comentar, inclusive fazer a sua pergunta para a gente conversar a respeito desse assunto, a cidadania italiana, que para muitos é tabu, para muitas pessoas acreditam que é uma dificuldade, mas a gente vai mostrar que não é tão difícil assim, até porque vai ter mudança em breve. A gente vai abordar esse programa de hoje, Thales. É sempre muito importante, Eduardo, fazer esse reconhecimento quanto à cidadania italiana, porque ela traz diversos benefícios aí, por exemplo, levando ao passaporte italiano, que é uma grande tarefa e fundamental importância para você sair do país também como cidadão italiano. E para falar sobre essa nacionalidade italiana, que é regulamentada fundamentalmente pela lei número 91, de 15 de fevereiro de 1992. Nós vamos saber quem pode ter essa cidadania, os processos e a importância e, como falamos, os benefícios. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a gestora comercial da Nostralia Assessoria Italiana, ou Cidadania Italiana, né? A Jéssica Tortelli Perini, e também César Viana, que é o assessor comercial da Nostralia Assessoria Italiana. Muito obrigado por estarem aqui. Vou começar pelas mulheres, né? Com todo o respeito, elas que estão com a gente também. Jéssica, muito obrigado mais uma vez por estar aqui e também receber o nosso convite e disponibilizar esse tempo. Tudo bom? Tudo certo. Nós que agradecemos o convite de vocês. Será um prazer falar sobre a cidadania italiana e explicar para todas essas pessoas que buscam o reconhecimento. E Sérgio, tudo bem contigo? Um prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Prazer também. É a segunda vez que nós participamos da Festa da Uva. Para nós é a segunda edição. Tivemos aqui na última edição e novamente nesta. E estamos aqui prestando serviço de informação e cadastramento das pessoas que têm interesse em dar entrada no seu processo de reconhecimento da cidadania. Sabe que hoje a gente tem milhares de pessoas nos acompanhando, até fora do país, né? Em meio a uma festa da uva. Mas Jéssica e Sérgio, Jéssica, para a gente trazer, Eduardo, para aquele que não tem ideia nem do que seja esse encaminhamento, o que é uma cidadania italiana, um processo, de fato explique para a gente quem pode também, né? Porque não são todas as pessoas que podem entrar nesse processo. Então, o processo de reconhecimento da cidadania italiana, inicialmente, ele é para todos aqueles que têm sangue italiano. Então, não necessariamente é necessário ter o sobrenome italiano dentro do seu nome hoje, mas é necessário ter alguém na família que veio da Itália e passou essa herança pelo sangue. Então, nós buscamos as origens através das certidões de nascimento e casamento, desde o requerente até o antenato italiano que migrou da Itália para o Brasil. Certo, e eu quero fazer uma correção, não é Sérgio, né? César? César, desculpe, César. Tudo bem, tudo certo. César, pode continuar. E isso beneficia de que modo aquele que quer encaminhar um processo de cidadania? Principalmente, eu diria, para os filhos. Tá? Os filhos que estão em formação acadêmica, que quiserem fazer a sua própria formação em território italiano ou até mesmo em território europeu. Eles têm muito benefício no sentido de ter uma qualidade de ensino muito alta e de forma gratuita, ou muitas vezes gratuita, né? Estando em território italiano ou na Europa, tem direito à saúde, tem direito a passar as fronteiras da área Schengen na Itália de forma tranquila. Você está em casa como cidadão europeu.
até mesmo para, por exemplo, se a pessoa vai viajar para os Estados Unidos, Canadá, é diferente a questão do visto para um cidadão europeu, infelizmente, né, em relação ao cidadão brasileiro. É muito menos burocrático, muito mais rápido de fazer e muito mais fácil. Eduardo, seu questionamento, por favor. César, nós estávamos conversando aqui antes de entrarmos no ar, né? Praticamente fizemos uma entrevista, assim, exclusiva, né? Futuro cidadão italiano aqui do meu lado. Inclusive porque a gente, como eu disse, né, Thales, nós carregamos Armiliato, Borilli, quantos outros que estão nos acompanhando, que carregam o sobrenome, né? Aquela raiz, a origem realmente de onde veio. Em relação aos documentos, né? Uma série de documentos é necessário, mas é inclusive necessário também já deixar a dica para quem está nos acompanhando, para que faça uma avaliação junto aos familiares, se é possível ter acesso a isso, e que também tenham acesso às certidões de casamento dos descendentes, seria isso? Exatamente. Como a Jéssica falou antes, é interessante a maneira que o italiano transmite a sua descendência. Se chama iure sanguine. Quer dizer, é por sangue, não é por terra. No Brasil, se você nasce no Brasil, você é brasileiro. Na Itália, para você ser italiano, não interessa o local, a terra onde você nasce, basta que você seja descendente de italiano. Isso aí é uma coisa legal, diferente, né? E tem muito sentido. Muitas vezes a gente vê aquela coisa do sangue italiano, né? A gente nota as pessoas se emocionando quando conquistam a sua cidadania, se emocionando de terem conquistado a sua cidadania italiana. Por quê? Porque aquela coisa mexe com ela lá dentro. É por sangue mesmo. A forma, respondendo a pergunta que você me fez, a forma que tem para comprovar a descendência italiana é através da apresentação de certidões de nascimento e casamento de toda a árvore genealógica. O óbito também? O óbito é eventual, eu já te explico quando precisa, tá? Então, desde aquele requerente, nascimento e casamento, se ele é casado, os pais do requerente, quer dizer, aquele que transmite a descendência, se é o pai, o nascimento e casamento do pai. Se é o avô que transmite, nascimento e casamento do avô, até chegar no cidadão italiano a sua certidão de nascimento e casamento também. Com a apresentação dessas certidões, é possível comprovar que você é descendente italiano. A questão do óbito, ele é exigido no processo somente quando o pai que transmite a descendência, ele não declara o nascimento daquele filho. Então é necessário apresentar o óbito, mas é somente nesses casos. E quantas gerações têm acesso a requerir, né, o direito à cidadania italiana? Atualmente não tem um limitador de geração. Então pode ser trisavô, tetravô. O importante é ter as certidões de nascimento e casamento. Agora, César e Jéssica, tem 2 procedimentos para que isso possa acontecer, que vocês tratam e podem explicar. O primeiro é via consulado, que tem sido bem demorado. Na verdade são 3, né? 3? São 3. O consular seria a jurisdição, digamos, o órgão que seria competente para reconhecer a cidadania das pessoas que moram no exterior, né? Então, aonde que a pessoa vai para reconhecer a cidadania? Vai no consulado italiano. Mas existe uma norma, a normativa que reconhece a cidadania italiana, que os consulados precisam atender em até 730 dias. E, infelizmente, pela capacidade de atendimento que os consulados têm, eles estão atendendo para mais de 10 anos. Então, eles não estão atendendo a um requisito da lei, né? Por isso, abre outras possibilidades de reconhecer a cidadania, que seria indo para a Itália reconhecer a cidadania em solo italiano. É um processo que precisa estar presencialmente por lá por 45 dias e o processo finaliza em até 90 dias. É uma média, né? Uma média, pode ser até 100 dias. E a outra forma seria pela via judicial. A via judicial é uma ação judicial que corre no tribunal italiano e ela demora, hoje ela vai passar a demorar até 1 ano e 2 meses. A Jéssica explica agora a questão da mudança da lei que está havendo na questão da via judicial. Isso. Atualmente, o processo judicial de reconhecimento, ele é ingressado no Tribunal de Roma, que é o tribunal competente para os italianos residentes no exterior. A partir de junho deste ano, nós vamos ter uma alteração da legislação e os processos eles vão ser ingressados na província de nascimento do italiano,
daquele que veio da Itália. Então nós acreditamos que haverá uma grande redução no prazo de reconhecimento diretamente pelo tribunal, chegando a 1 ano e meio, que é realmente rápido para um processo judicial, né? Principalmente para nós que estamos acostumados com o judiciário brasileiro. Tem uma lógica, tem uma lógica para isso, porque hoje, como todos os processos eles estão centralizados no Tribunal de Roma, tem muito processo acumulado lá. Então essa decisão é sábia, a decisão acho que do Tribunal de Justiça italiano. Exato, do Parlamento. Que eles acabaram abrindo em outras possibilidades, em outros tribunais, a entrada do processo de reconhecimento da cidadania. Então as pessoas que entrarem esse ano vão entrar praticamente em tribunais vazios, digamos. Sim, então por isso que vai correr rápido o processo. Esse processo tanto de cidadania que tem sido visto, né, e não é de agora, de um longo tempo, diversas famílias optando para isso, até propriamente eu também tenho a cidadania italiana, meu filho, meu pai, minha mãe, e tem a minha mulher, né, que entrou em uma nova questão aí que eu gostaria de pedir para vocês. E o cônjuge, né, que não tem a cidadania, tem outra história que pode fazer, não tem todo esse processo, mas também tem que fazer uma... Exato. A naturalização por matrimônio, né, que é a partir do momento que você, como cidadão, já possui a cidadania italiana, tem direito a sua esposa, então, a efetuar a naturalização por matrimônio. Esse processo, ele, a partir de dezembro de 2018, teve uma alteração e atualmente é necessário, então, que tenha nível B1 de língua italiana para apresentar o pedido de naturalização. Esse nível é um nível intermediário, pode ser cursado, então, a língua italiana em qualquer escola, qualquer instituição, mas é necessário que a prova para obtenção do certificado seja feita em escolas autorizadas. Sim. A gente tem, na região da Serra, algumas escolas que aplicam a prova. Uma vez que tem o certificado e 3 anos de casamento civil, é possível ingressar com um pedido de naturalização e ela terá os mesmos direitos que você. E aqui em Caxias, a Vergs, né? Que tem... Isso, aqui em Caxias, a Vergs pode aplicar a prova. A prova, né? Borilli, quer... Jéssica, eu tenho uma dúvida só para repassar, né? Então são 3 vias, sendo que 2 a pessoa que é descendente italiano faz no Brasil, uma via consular e outra via administrativa, só que essa é via junto ao tribunal italiano, né? E há uma via que você vai até a Itália, então são 2 no Brasil e uma na Itália, é isso, né? Exato. Na verdade, aqui, efetuando o processo em solo brasileiro, é possível fazer via administrativo no consulado ou via judicial, onde o cidadão vai ser representado através de procurações pelos nossos advogados em solo italiano, sem a necessidade de viagem. E a via administrativa em solo italiano, que aí há o deslocamento do órgão de competência para o comune, onde o cidadão vai fazer o processo. Todos esses processos que estão em andamento continuam com as mesmas modalidades, os mesmos critérios, mas a partir de 1º de julho, então, muda isso e a tendência, não, estava inteirando a respeito do assunto, cerca de 40% mais ágil do que os processos atuais, né? Exatamente. O processo judicial, então, por ter essa troca do tribunal, ele vai agilizar. Então, a gente tem hoje os processos ajuizados em Roma, estão levando entre 2 e 3 anos, e a gente estima que vai ficar entre 1 ano e 1 ano e meio, metade do prazo. E sabe que o descendente italiano ele tem preocupação com uma coisa, né? Qual é que é o valor para fazer isso? Sabe que a via administrativa em solo italiano, eu já te respondo a questão dos valores. Eu quero informar que a Nostralia, a nossa empresa, ela tem uma estrutura de atendimento aqui em Caxias do Sul, onde nós estamos agora com em torno de 48 funcionários, né? Exatamente. Então temos uma estrutura departamentalizada, com uma capacidade muito boa de atendimento, tá? Onde nós temos o departamento de processual, que faz toda a análise bem aprofundada das certidões, o departamento comercial, o departamento de genealogia e as áreas comuns das empresas, né? Financeiro, direção e tal. E lá na Itália também temos uma estrutura de atendimento. Lá nós temos uma ponta também de genealogia e nós temos o atendimento das pessoas que querem fazer o processo de forma administrativa, indo lá para a Itália. E aí nós temos acomodações que a gente
cede para os nossos clientes para eles ficarem lá naquele prazo de 45 dias. Por que as pessoas precisam ficar lá por 45 dias? Eu acho que é interessante porque é uma coisa sui generis, assim. Na Itália, para você solicitar um serviço do comune, ou digamos daquela prefeitura ou daquela subprefeitura, você precisa morar naquele comune. E quando chega um dos serviços do comune, um dos serviços é reconhecer a cidadania. Então, quando chega um requerente querendo reconhecer a sua cidadania, ele precisa comprovar que ele está fixando residência naquele comune. E a nossa empresa faz essa documentação que ele fixa a residência e dá a entrada, dá toda a assessoria junto ao comune para o trâmite da documentação dentro do comune. Então, quero informar que a gente tem essa estrutura, tanto no Brasil, para fazer via judicial, para aqueles clientes que não querem sair do Brasil, mas querem dar entrada na sua cidadania, e também para aquele cliente que quer ir lá para a Itália, assim. Nós temos perto de Firenze, perto de Florença, em Pistoia, nós temos as nossas acomodações. E é bem tranquilo, é um processo que a gente tem total conhecimento de como fazer, a gente não se aperta no sentido assim de ter alguma surpresa no meio do caminho. Não tem. A Nostralia entende de todo o processo e conhece todo o processo. A dica já é praticando italiano, então já indo praticando as línguas e ter acesso já a uma comunidade onde você vai encaminhar o processo. Exatamente. É interessante que a língua portuguesa, em comparação com a língua italiana, 80% das palavras, o radical das palavras é o mesmo. Então a facilidade para se entender e para se aprender italiano é muito grande. Basta fazer um esforço, né? Fazer um esforço para falar italiano. E o pessoal já fala em casa muitas vezes, tem mais facilidade ainda. E os valores, rapidamente, para a gente ter uma ideia? Então, a média atual para o processo de reconhecimento é em torno de 3.800 euros. Feita a conversão para pagamento em reais, tanto da via judicial quanto da assessoria em solo italiano. Claro que é muito variável, né? Depende do número de pessoas que buscam o reconhecimento. Quanto mais pessoas, mais acessível fica para cada um. Então, muitas vezes a gente tem famílias de 5, 6 ou até 10 pessoas e eles vão dividindo os valores para o reconhecimento, ficando então mais viável para todos da família. Com certeza, né, Thales? Como você bem frisou no bloco anterior, aqueles que nos acompanham ficam em dúvida em relação aos valores, né? Nós fizemos uma conversão rápida aqui no intervalo, em torno de 22 mil reais. Mas isso para 3 pessoas, ou seja, o valor pode ser dividido entre 3 pessoas. E uma facilidade também é o fato de que 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, a quantidade de pessoas que você quiser colocar nesse processo aumenta pouquinho, né, César, o valor? Exatamente. Como eu te falei antes, Burilo, existe a possibilidade, assim, se for uma pessoa, só para o pessoal entender, uma pessoa 3.800 euros pela via judicial, sem precisar sair do Brasil, sair da sua cidade para encaminhar a sua cidadania. Se forem 3.800, esse valor é o mesmo até 3 pessoas. Acima de 3 pessoas, sempre soma 400 euros a mais a esses 3.800. Então, se for, por exemplo, para 10 pessoas, esse custo vai virar 6.600 euros. Tu divide pelos 10, dá 660 para cada um. E a gente ainda na Nostralia, nós parcelamos esses pagamentos. Então fica muito em conta, é um momento assim, é uma possibilidade muito em conta de fazer efetivamente o reconhecimento da sua cidadania. César, Jéssica, eu queria que vocês falassem, né? Porque em todos os papéis, diferentes profissões, nós temos um apelo, a contratação de um serviço que, por exemplo, vocês apresentam. Mas muito já se teve de problemas com situações aqui, inclusive com pessoas que acabaram negociando com famílias, né, cobrando, essas pessoas pagaram escritórios, eu não faço aqui um nome em si, mas até propriamente da região aqui, sei que deu problemas, inclusive a polícia decretou prisão dessas pessoas. O que vocês podem dizer sobre a legalidade disso? Porque eu acho que além de vocês estarem aqui, é preciso que as pessoas também tenham essa noção de com quem encaminhar esses processos. Porque hoje em dia tem muita gente que não passa de estelionato, né, de enganar as pessoas. Então eu gostaria que esse momento também vocês fossem essas pessoas para auxiliar, né, quem de fato precisa. Exatamente. Como você mesmo mencionou, Thales, o processo de reconhecimento,
ele tem não só assessores sérios como nós, mas também alguns oportunistas que acabam se aproveitando da ingenuidade dos requerentes para fazer o processo. O processo de reconhecimento ele deve ser feito sempre com uma empresa que possui CNPJ, que possui contrato, que emite nota fiscal, para dar maior segurança para toda a família. Então nós temos, além daqui em Caxias do Sul, sede, também temos a empresa e em solo italiano. Ambas as empresas elas emitem nota fiscal, a contrato para toda a segurança da família, também uma segurança jurídica, né, um respaldo. E somos uma empresa séria, onde a gente tem mais de 50 colaboradores conosco, fazendo e trabalhando para fins de reconhecimento dos nossos clientes. Sim. Nós temos advogados na Itália que eles têm muita experiência no reconhecimento da cidadania. Inclusive um dos advogados, ele foi presidente da Ordem dos Advogados de Firenze. É um senhor com bastante maturidade e com bastante responsabilidade. E isso que tu falaste, Thales, é uma questão assim mesmo. Tem que ver com qual empresa você vai encaminhar o reconhecimento da sua cidadania. Porque existe oportunista sim. Você abre a internet hoje, você vê absurdos a respeito de empresas que foram falcatrua no reconhecimento da cidadania. A Nostrale, ela se preza por fazer todos os procedimentos dentro da norma exigida pela normativa italiana. O Davi Manzini, que é o diretor da Nostrale, ele vem da área jurídica também. E ele preza muito por fazer as coisas absolutamente dentro da norma. Que bom. Para a gente concluir, Eduardo. É importante, né, Thales, estar atento a isso para que aquele sonho de se tornar um cidadão italiano acabe se tornando um pesadelo, né? Afinal, todos nós prezamos pela confiabilidade dos serviços para que todos tenham também o direito de ter acesso à cidadania italiana. Gostaria de registrar o pessoal que está acompanhando a gente aqui, que acaba comentando lá nas redes sociais, né? A Sabrina Alexandrine da Silva, a Oneida Maria de Domênico, falando a respeito desse processo e agradecendo, né, a presença tanto do César, da Jéssica aqui. É um processo que realmente tem muitos detalhes, mas com certeza, o Mosquinha está incomodando aqui, com certeza, tendo acesso a vocês, muitas dúvidas vão ser solucionadas e muita facilidade vai ser encontrada. Vocês podem deixar um contato de vocês, caso alguém gostaria, além do stand aqui na Festa da Uva. Exatamente, é o nosso segundo ano aqui na festa. Estamos, então, logo após o expositor de uvas no pavilhão de baixo, na Praça das Cidades. Seria o centro de eventos, tá? O primeiro a você visitar vai ser o centro de eventos, obrigatoriamente. Exatamente, já tivemos mais de 120 contatos aqui na festa, fora o pessoal que passa, acaba não tendo tempo de conversar na hora, pega um folderzinho. Nós estamos, então, com sede aqui em Caxias do Sul, mas atendemos toda a região, o Brasil inteiro de forma online, e estamos à disposição de vocês. Como o Thales mencionou, pode ser acessado o nosso site, nosso Instagram, Nostrale Cidadania Italiana, ou através do nosso telefone 0800 748 7821. Ok. Nós temos possibilidades assim, ó, já fizemos a cidadania de pessoas que moram na Austrália, pessoas que moram em Dublin, pela internet, sem precisar da presença da pessoa na nossa frente. A nossa assinatura de contrato é uma assinatura digital, é fácil de fazer e é só entrar em contato que a gente dá andamento no processo. Só um detalhe que eu gostaria de acrescentar é para aquelas pessoas que não conseguem ter acesso a todas as certidões da sua árvore genealógica. Nós prestamos um serviço de genealogia dentro da empresa. Um dos departamentos que nós temos é um departamento de genealogia com especialistas na área, com historiadores, com pessoas que sabem, têm a técnica para fazer essa busca por certidões não encontradas. Então, se a pessoa não conseguir achar aquela certidão de nascimento do seu antenato italiano ou do seu trisavô, do seu bisavô, nós podemos ajudar. O nosso índice de sucesso nessas pesquisas é em torno de 95%. Que bom, que bom. Quero agradecer a Jéssica. Jéssica, muito obrigado por estar aqui. Obrigada a nós. César. Prazer, Thales. Prazer conhecer vocês e estar aqui junto. Sucesso para vocês, né? Que estão ajudando, auxiliando. Claro que é um serviço, é um trabalho que deve ser pago,
mas é uma possibilidade das pessoas também acreditarem em encontrar o seu sonho, porque para muitas pessoas é um sonho, né? Rever a Itália, ter isso a gente não comentou, mas é uma emoção muito grande. E benefícios concretos, né? É verdade, né? Benefícios concretos. Muitas pessoas que querem não só ver seus antepassados, mas também dar a possibilidade de outras coisas para seus filhos que não tiveram, estudo, né? É uma herança para a família inteira, né? Fazendo uma comparação, né, Thales? Quando os italianos vieram para Caxias do Sul, buscavam uma vida melhor. Por que não o cidadão brasileiro também buscar uma vida melhor lá na Itália, né? Muito obrigado, Eduardo, também pela parceria no programa. Eu que agradeço. Hoje.